nós vamos falar sobre como manter e conquistar a clientela. Nós vamos tentar responder aí essa grande questão. Por favor, então, chamar ao palco o empresário... Não, o Juliano não se encontra. O presidente do Conselho de Administração e diretor de inovação da Vicente, Ricardo Nascimento, por favor. Ricardo não se encontra. Vou chamar o sócio da Alrede, Alan Ricardo. O especialista em marketing digital, Matheus Richelli. E a nossa moderadora, jornalista Ailane Silva, por favor. Pessoal, então, vamos ter mais um participante que chegou há pouco, o empresário do setor de comunicação, Juliano Pampona. Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que... Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer por vocês terem permanecido até aqui, né? Porque quem ficou até aqui é guerreiro, quer saber de tudo mesmo, hein? E vamos iniciar um assunto, né? Sejam bem-vindos aí ao último painel, né? E sexto, comercial e marketing, como manter e conquistar a clientela, que é um assunto muito importante, porque sem manter a clientela, sem essa retenção, né? Fica mais difícil para conseguir aí manter a sustentabilidade da empresa. Então, vamos nos acomodar, por favor. Vou começar aqui, passar a palavra primeiro para o presidente do Conselho de Administração e diretor de inovação da Vicente, Ricardo Nascimento. Tá bom? Eu acredito, pelo que ela apresentou, que o Ricardo não veio, né? Não veio, né? É o Alan. Ah, desculpa, gente. Peraí, só um pouquinho. Vou passar para o Alan para falar um pouquinho da início, né? Apresentar a empresa e falar um pouquinho da importância, né? Dessa manutenção aí da clientela. Perfeito. Boa tarde. Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto de atenção máxima, né? Hoje de manhã eu já dei uma mini aula sobre gestão e comercial e eu acredito, e como muitos dizem, a empresa não existe, nenhuma empresa existiria sem o cliente, né? Então, é fundamental que a gente desenvolva artifícios, desenvolva ações para que a gente consiga manter esse cliente dentro da base do nosso provedor, no caso específico, que é o nosso segmento, né? E eu acredito que a gente precisa, antes de tudo, garantir que o que a gente propõe é entregue, né? Porque eu acho que isso é fundamental, né? A gente conseguir entregar um bom serviço, obter uma satisfação do cliente. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Não vou prolongar muito, mas basicamente eu penso dessa forma. O Alan até tem um case de sucesso, né? Que é uma empresa lá de Samambaia, que ele estava me contando hoje mais cedo, que ele conseguiu reter muitos clientes, depois ampliar os negócios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse case de sucesso inicial. Legal, sim, uma boa oportunidade. Muitos aqui me conhecem. Hoje eu sou sócio da Alrede, o maior provedor do Centro-Oeste. A fusão de vários provedores expressivos na sua localidade de atendimento. E eu trato isso como o nosso provedor de origem, né? O meu provedor de origem é a LinkUp, que foi fundada, nasceu na cidade de Samambaia, uma cidade de 250 mil habitantes aqui na região de Brasília, que eu acho que quem é da cidade conhece, né? E a gente desenvolveu durante esse tempo
tentando entender, conhecer o nosso cliente, tentando desenvolver práticas e metodologias para que a gente trouxesse algum diferencial para o nosso cliente, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Porque não adianta apenas a gente vender. Tá? Vender, às vezes o cliente olha uma marca bonita no outdoor e pensa, poxa, essa internet pode ser boa, né? Mas essa é a primeira fase, né? Ou seja, um dever de casa, ter uma marca bonita, ter um nome chamativo, ter um layout ou uma frase de impacto, né? Tudo isso está contido no marketing. Mas na hora que a gente entrega, na hora que o nosso técnico vai na casa do cliente e instala a internet, a partir daí é que o jogo vira na vera, né, como a gente diz. E eu acredito que é o nosso dever de casa. Eu falo muito que no nosso trabalho a gente não está brincando, a gente está levando a sério. O negócio é sério, a gente não está brincando, né? Então, a gente precisa trabalhar e desenvolver artifícios que tragam o diferencial do nosso produto, né? E lá na internet, lá na Samambaia, na LinkUp, a gente desenvolveu um bom trabalho, né? A gente começou tarde, iniciamos o nosso projeto de fibra. Até então a gente trabalhava com o atacado, né? O atacado, quando a gente fala em internet, a gente atende outros provedores em Brasília, na região toda. E quando a gente começou o nosso projeto de varejo em Samambaia, todos os outros players, muitos players de Brasília já tinham começado, né? Então, uma coisa ruim é que a gente perde tempo. E a coisa boa é que a gente absorve a experiência dos outros, né? Então, a gente desenvolveu isso, buscou colocar inteligência no negócio. E o grande objetivo sempre foi manter os clientes que a gente captava dentro da nossa base. Ou seja, tratar o cancelamento, tratar a saída, evasão de clientes, né, da nossa rede, que acontece por inúmeras razões, né? Então, é um bom case, a gente chegou a dominar uma boa parte do market share da cidade, né? E fomos credenciados, isso nos deu credenciamento para participar dessa fusão de empresas que consolidou a Allrede, né? É uma rede de todos, é uma rede robusta, que hoje ela sai aqui de Brasília, vai a Unai e, para vocês terem ideia, ela chega lá na fronteira da Bolívia. Então, é realmente um grande projeto. Hoje são quantos clientes na base de vocês? Perfeito. Conforme a informação atual do nosso diretor ontem, Éder, são 189 mil clientes nessa rede. Para você considera, então, que essa comunicação também direta com o público do provedor, que ele, na verdade, o provedor regional, ele tem um contato mais próximo, né, dessas pessoas. Você acha que isso aí também facilita ter um corpo a corpo, uma conversa direta com os clientes? Perfeito. Aí, quando a gente fala sobre o provedor regional, aí a gente trata do motivo de todos nós podermos estar aqui, né? Porque a carência de internet na periferia proporcionou o nosso trabalho, que foi desenvolver a internet e levar a internet para as regiões mais carentes, que os grandes players, que são as operadoras, né, principalmente as 4 maiores, eles, de forma coerente, eu nunca condenei isso, você leva o seu investimento para o lugar que tem o maior retorno financeiro, sempre, né? Então, os grandes players sempre fizeram isso e os pequenos provedores se consolidaram em cima dessa razão, né? E como o pequeno provedor está muito próximo do cliente, essa é uma grande razão, você conseguir entender quem é o seu cliente, conhecer o teu cliente por nome, conhecer o seu cliente pela necessidade
e demandas que ele desenvolve, né? Isso é importante. E esse é o sucesso, a receita do sucesso do pequeno provedor. Eu vou passar a palavra agora para o Juliano Pamplona. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, e você? Juliano, eu queria que você falasse quais são as estratégias que os pequenos provedores podem usar, diferentemente das grandes, para atrair mais clientes, para dar mais visibilidade a essas marcas. Certo. O Alan colocou muito bem, e eu super concordo com ele, que essa questão de fidelização de cliente é a base para a gente poder ter sustentabilidade na nossa carteira de clientes. Quando a gente está falando de fidelização, não adianta a gente hoje, eu fecho 100 clientes novos por mês e perco 80. Porque aí você vai demorar a ter uma evolução na sua empresa, o seu cliente não é um cliente sustentável. E aí como que a gente pensa em fidelizar cliente? Um dos pontos importantes é o relacionamento, que é o network que o Alan bem colocou. Então, tratar cliente pelo nome, manter relação com o cliente. Hoje, as grandes operadoras, e como ele citou as 4 grandes operadoras, a gente, como cliente, a gente se torna apenas um número. Né? Então, ele não sabe o seu nome, ele não sabe qual a sua necessidade. Muitas das vezes você liga com um questionamento e ele não quer saber de resolver. Então, você acaba cancelando de uma grande e não para uma outra. Depois cancela na outra e vai para outra. E aí você fica rodando dentro dessas 4 que monopolizam o mercado dentro desses territórios. Então, uma grande oportunidade é essa questão de fidelização do cliente, é o network, é a relação. Quando você constrói a relação com o seu cliente, você mantém o contato com o seu cliente, até para o cliente reclamar, porque você gerou relação com ele, vai ser uma reclamação de forma diferente. Até para ele cancelar, vai ser de uma forma diferente, porque você agrega valor e não fala só valor financeiro. Costumo dizer muito que o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Então, se a gente hoje cobrou na nossa internet R$100 a mensalidade, se ele veio só pelo preço, e veio um ou outro provedor e faz R$98, ele vai sair por R$98. Por causa de R$2 de desconto, vai. Se ele veio por preço, ele vai por preço. Como que a gente fideliza? Agregando valor ao nosso produto. E aí uma parcela muito importante dessa questão da relação e tudo é o marketing. Quando o marketing vem, e aí o marketing hoje é uma área muito prostituída dentro do cenário nacional. Então muitas pessoas falam, eu faço marketing, mas às vezes só faz uma publicação na rede social, no Instagram, no Facebook, e o marketing vai muito além. O que o marketing é? É uma construção. Existe um funil de marketing, que são etapas que devem ser seguidas, onde a gente tem o entendimento do nosso público-alvo, qual é o perfil, onde ele está, onde ele se comporta, onde ele gosta de ser abordado, como ele gosta de ser abordado, qual é o poder de compra dele, qual é o momento de compra dele. Depois existe uma outra etapa que é a gente criar autoridade e referência no segmento e, por fim, converter. Juliano, dá para eu fazer isso sem seguir essas etapas? Dá. Eu vou despejar um caminhão de dinheiro, vou trazer muito cliente para dentro, só que eu não vou ter boa retenção, que nem o Alan falou. E eu tenho certeza que nesse case que ele falou, até da fusão das empresas, da Allrede, ele investe muito em marketing, porque a gente vê muitas propagandas até da própria Allrede. Então, é uma política muito interessante essa de fidelização do cliente, quando a gente está sempre sendo visto na parte de marketing e fazendo as etapas do funil, mostrando o valor da nossa empresa, criando autoridade e referência, e quando a gente tem relação com o nosso cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho também de quais ações voltadas para o marketing essas empresas poderiam aplicar, né, para tornar o nome mais divulgado, né, que, na verdade, essas empresas, talvez, eu não sei como seriam os setores de marketing que elas poderiam implantar dentro das empresas. Legal. Parte dessa construção do marketing, ela vem muito de marca. Vou dar alguns exemplos grandes que a gente vai se familiarizar. Coca-Cola, por exemplo. No final do ano, a Coca-Cola faz um evento, naquele do Papai Noel que passa o caminhão na cidade inteira e tal. E se você chegar lá na Coca-Cola e falar, eu quero comprar Coca-Cola, eles não te vendem. Por quê? Aquele evento não é focado em conversão, não é focado em venda. É focado em reforço de marca, em branding. O que eu quero dizer com isso? Existe um investimento muito grande dessas companhias, Coca-Cola, Apple, grandes companhias, que é de reforço de marca e de referência de marca, quando a gente cria autoridade dentro daquela segmentação. Então, se eu tenho um provedor X que atende aqui, quem conhece o Brasília, a gente está na Granja do Torto, então um provedor que atende a Granja do Torto, quando ele se torna referência dentro da Granja do Torto, dificilmente ele vai perder espaço dentro do seu mercado. Para ele se tornar referência, ele tem que trabalhar a marca dele, está sempre sendo visto, a gente chama de always on. Então, ele está sempre sendo visto dentro das plataformas, e aí a gente chama de cross-media também. O que é o cross-media? Adianta ele publicar um post só no Facebook?
ou um post só no Instagram? Não. Ele precisa fazer um post no Instagram, um post no Facebook, ele precisa estar nos frontlights da cidade, ele precisa fazer uma gestão de tráfego para impactar aquele cliente que é o público-alvo dele, ele precisa ter uma ação offline, que é a entrega de panfleto, ele precisa estar nos eventos presentes para poder entregar. Então, é realmente trabalhar a marca, criar a autoridade, mostrar que aquela marca realmente tem um valor e não é só financeiro, e aí vem o valor de atendimento. Por exemplo, eu costumo dizer muito quando a gente dá treinamento para algumas empresas, que fala assim, mas se o meu cliente quiser sair por conta de uma outra empresa que está aqui na minha região e questionando o preço, a gente vai ter que agregar valor de outras formas, não só pelo preço. Então, atendimento, qual é a qualidade de serviço, qual o roteador que a gente usa, né, se ele tem um contato fácil com a gente, se a gente já fez algum tipo de processo errado com ele. Por isso que a relação com o cliente é uma forma da gente medir satisfação, da gente ter a satisfação do cliente, se a gente está trabalhando direitinho ou não, mas mais do que isso, sempre a nossa marca em evidência, fazendo reforço de marca e fazendo o branding. Eu entendo que assim as empresas menores, né, elas conseguem virar uma referência para os clientes que eles querem atender. Muito obrigada. Nada. Matheus, eu queria que você explanasse para a gente um pouquinho sobre a questão do marketing digital voltado para essas empresas, né? Como essas empresas poderiam trabalhar para chamar mais atenção para elas? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Sou Matheus, sócio da SM Marketing, junto com o Juliano e o Rodrigo. SM Marketing, que é o braço de marketing da SM Engenharia, né? Nos últimos anos, a gente fez uma curva 360 e hoje a gente consegue atender diversas áreas, dentre elas, especialmente o marketing. O mercado de telecomunicações, sobretudo de ISPs, de provedores de internet, nos últimos anos, e acho que é uma tendência desde o que a gente iniciou, que a gente chama de marketing digital, ele se autorreferencia, o que é um grande perigo para todos nós, né? Isso faz com que grande parte dos nossos anúncios, de todos os provedores, a gente que atende a nível Brasil pode falar que a nível Brasil, todos eles se parecem muito, porque não trazem em si nenhuma grande diferença. O Juliano falou muito bem da gente trabalhar a marca, né? A gente trabalhar o brand, que é o que a gente internamente tem o termo bonitinho, né? Mas que é basicamente a gente trabalhar a marca e reforçar a marca, porque é muito mais fácil a gente reter clientes do que, de fato, adquirir novos clientes. E quando a gente tem um mercado que se autorreferencia, a gente sempre vive de picos de tendências, né? Então, os provedores vão em feiras de eventos e pegam uma grande novidade, alguma coisa que ele falou ou que algum palestrante falou, e logo a gente vê todos os provedores implantando mais ou menos no mesmo tempo, e a gente vê essa tendência que o mercado se parece muito. O que é um grande perigo, porque a gente não tem diferenciação nenhuma. Hoje, a gente tem os grandes commodities que estão em todas as casas de todos os brasileiros, né? Então, é água, luz, energia, né? e internet. A pessoa vai mudar de casa, quais são as 3 primeiras coisas que ela vai se preocupar? Água, luz e internet. E os provedores que aqui estão sabem que muitas vezes a internet passa até na frente da ligação de luz, né? Vários provedores já comentaram comigo que eu não consegui terminar o atendimento porque ainda não tinha energia na casa, mas ele já tinha colocado a internet lá. Mas se a gente pensar bem, a água é a concessionária de energia, de concessionária de saneamento, né? Aqui em Brasília, a CAESB. A luz, aqui em Brasília, Neoenergia, antiga SEB. A gente tem como escolher quem vai atendendo nas nossas casas? A gente não tem como, a não ser que a gente vá para o solar, né? A gente não tem como escolher quem vai fazer o atendimento lá. Mas a internet a gente tem. E aí a gente tem em um commodity que é super difundido e que é a necessidade de todas as casas, a gente tem essa briga de faca que a gente vive hoje, em que a gente está brigando sempre por preço, sempre abaixando o valor do mega e o valor do mega lá abaixo. Mas muito porque é um mercado que está se autorreferenciando. Então, a gente vê novos SVAs, os provedores colocam novos SVAs, que muitas vezes a gente não trabalha esses SVAs que estão dentro da nossa base, esses serviços de valores adicionados, que são, de fato, para criar um engajamento, para que a gente possa aumentar a nossa retenção. E, muitas vezes, esses próprios SVAs que a gente coloca na nossa base, a gente não consegue ter utilidade deles. A gente conversa com muitos SVAs, e eles falam assim, olha, às vezes o provedor coloca na sua base, mas a adesão ela é mínima, porque o provedor não conseguiu nem trabalhar a educação para que os clientes viessem a utilizar o SVA. E aí, nesses picos, a gente sempre tem as novas tendências, e dentre elas do marketing digital, a gente tem o tráfego pago.
onde que muitos provedores acabam acreditando que vão ter uma luz ali, que sem marca nenhuma, vai só jogar dinheiro dentro do Facebook, dinheiro dentro do Google, e ele vai me gerar leads, e que sem eu muito trabalho, somente colocando dinheiro lá, eu vou conseguir aumentar, duplicar, triplicar, quadriplicar a minha base. E isso daí é muito fruto do que a gente vê muitos gurus falando na internet, né? A SM a gente roda bastante nos eventos, por conta disso a gente acaba até vendo muitas falas se repetindo, e a gente sempre gosta de trazer algo muito prático, que tráfego pago, sem uma marca forte, uma marca consolidada, a gente está entregando uma oferta que não vai fazer sentido para o nosso cliente final. Porque a Coca-Cola, como bem o Juliano falou, ela faz toda uma campanha de marca, de reforço de marca no Natal, mas você vê também grandes propagandas de conversão direta. Então, no Natal, junto da carreata do Papai Noel, a gente tem um modelo de garrafa específico de 3 litros, que é para que a Coca-Cola possa ser, de fato, a marca da sua festa, da festa da sua família, da sua confraternização. Então, há também um trabalho de conversão, mas só se converte quando o cliente está pronto. Então, o posicionamento para o cliente estiver pronto, no momento lá que ela lançar a Coca-Cola de 3 litros e ela fazer a oferta final ali, de fato se transformar em uma conversão verdadeira, só vai se ter se a gente trabalhar também marca. E como é que a gente pode trabalhar marca? A gente tem alguns casos e alguns métodos, né? E o primeiro dele é com compra de mídia. Comprando mídia, trabalhando outdoor, trabalhando frontlight, aparecendo para as pessoas. Dentro do próprio tráfego pago, a gente tem como colocar e fazer campanhas específicas para reconhecimento de marca, aumento do reconhecimento de marca, onde a gente está trabalhando também branding. Mas, geralmente, a gente quer trabalhar sempre conversão. Então, é uma espécie da gente fazer oferta, mas eu não deixo o meu público preparado para receber a minha oferta. Então, num canal de mídia tradicional, onde a gente tem, por exemplo, a TV, a gente tem 80% de conteúdo e somente 20% vai ser propaganda. Então, os 80%, ele está sempre preparando a pessoa ali, a audiência dele, para o pedaço do intervalo onde vai ter ali, de fato, uma oferta. Mas, às vezes, para os nossos negócios, a gente faz ao contrário, se não fizermos 100% de oferta. Então, o meu provedor está sempre fazendo uma promoção, eu estou sempre entrando com preços a partir de tantos megas por tanto, e aí a gente só tem essa briga por preço, onde a gente não consegue agregar qualidade nos nossos serviços. A gente precisa ver o nosso cliente, né, e é um desafio para nós que trabalhamos com esses provedores, primeiro da gente conseguir implantar de fato essas práticas, se transformar em ação, em que a gente consiga entender o CS, que a gente fala muito hoje, que é Customer Experience, onde eu consigo ver a jornada do meu cliente de ponta a ponta. Na maioria das vezes, a gente tem-se o momento ápice do sucesso do nosso cliente quando ele converte em venda. Isso é excelente, né? Mas o grande sucesso, que a gente gosta de falar isso internamente, é que o sucesso verdadeiro não é quando ele virou o meu cliente, é quando ele já está sendo um promotor do meu negócio. Então, é transformar clientes em promotores. E, para isso, a gente tem que se preocupar com a jornada do cliente, de ponta a ponta. Isso também está dentro do marketing, isso também é trabalhar a marca. E a gente utiliza o marketing digital como uma ferramenta para isso. E aí nós sempre perguntamos, qual que é a experiência que o cliente tem com a sua marca? Como é que ele interage com a sua marca? Ou seja, ele viu uma propaganda, ele ligou, ele converteu. Quando o primeiro contato humano que ele vai ter, ou seja, que vai ser a evidência humana ali que representa a tua marca, o teu técnico indo e fazendo a instalação, como é que esse técnico se porta? Como esse técnico fala? Ele consegue observar oportunidades, sabe? Além de simplesmente a gente treina eles para conseguir ver oportunidades, para criar relacionamento. Falando de retenção, a gente consegue mensurar a nossa base, as pessoas que estão lá dentro. A gente tem técnicas muito simples que a gente poderia até trabalhar com coisas mais avançadas, mas a maioria dos provedores a nível Brasil ainda não trabalham, por exemplo, NPS, que é Net Promoter Score, onde a gente consegue entender dentro dos nossos negócios quem são os agentes passivos, ou seja, aquele cliente que tanto faz, tanto fez, ele não liga muito para a internet. Até muito legal a fala do Rogério, que ele sempre fala da pesquisa que saiu, onde se pergunta para os consumidores o que é um bom provedor. E a resposta dos clientes é, um provedor bom é aquele que
não me dá trabalho, que não deixa de me atender. Né? O que é uma boa concessionária de energia? Aquela que não deixa faltar luz na nossa casa. Então, é cada vez mais difícil a gente conseguir se diferenciar. Então, esses agentes passivos, eles vão ter. Mas eu preciso entender quem são os meus promotores, ou seja, aquelas pessoas que, quando pedem uma indicação para ela, ela é a primeira a falar, olha, é Allrede. Ó, pode colocar, coloquei na minha casa, foi o melhor atendimento. Ó, é o provedor fulano de tal, é o provedor A, provedor B. Esses clientes a gente precisa identificar, e é por isso que a gente fala muito sobre relacionamento. A gente tem que identificar eles. Eles não podem simplesmente estar no meio da nossa base e transformar em um número. E para um provedor em crescimento, é um grande desafio isso, né? Porque a nossa base está gigantesca. Mas a gente precisa pensar em ações práticas para entender quem são essas pessoas e identificar. Então, eu entendendo quem são os promotores. E aí, sim, essas pessoas vão falar do meu negócio. Mas é importante também eu entender, antes do momento do cancelamento, quem são os detratores. E principalmente quando a gente atende pequenas cidades, onde, em alguns momentos, a gente é a única opção que ele tem. E quando se pergunta para essas pessoas, qual internet você recomenda para mim? Esses detratores, na verdade, eles não vão só falar, olha, escolhe aí qualquer um, não. Ele vai falar assim, eu não sei qual você vai escolher, mas não escolhe essa daqui. Então, essa pessoa, na verdade, ela não está promovendo o nosso negócio, ela não está deixando sendo como um agente passivo, mas ela é alguém que está tirando um possível cliente que estaria na minha base. Então, imagina, você já gastou mídia, você já trabalhou reconhecimento, mas a gente não pensou numa jornada de usuário inteira em que a gente pensasse sobre retenção e promoção do nosso negócio pelos próprios clientes, e isso faz com que esse cliente que está insatisfeito, ele não só vai gerar um possível cancelamento futuro, mas como ele deixa e me atrapalha a fazer uma venda nova. Então, é claro, a gente sempre tem que pensar na jornada por inteiro. E aí o marketing digital, dentre tudo isso que a gente tem falado e que tem visto aí no geral, que é o tráfego pago, é a gente pensar em uma jornada do usuário online, onde ele se converte num post patrocinado, né, que é um criativo dentro do tráfego pago, ele converte num post patrocinado, a gente manda ele para uma landing page, que ela é diferente de um site, né, ela é voltada para vendas, então lá vai ter os principais dados do meu negócio em que são necessários de fato para a venda, né? Eu não estou mostrando na landing page missão, visão, valores, que isso daí não vai agregar na venda, mas eu estou colocando fatos que de fato vão ser interessantes para o meu cliente gerar a conversão. E finalizando esse contato, eu jogo dentro da landing page, eu jogo para o meu contato comercial. E esse comercial vai conseguir trabalhar esse lead de ponta a ponta. Então, são alguns desafios, mas o marketing digital ele entra como sendo uma ferramenta. É importante, cada vez mais, a gente pensar sobre adquirir e reter clientes, a gente pensar, de fato, em uma jornada completa, em que eu pense no meu usuário de ponta a ponta. Muito obrigada. Como você mesmo falou, né, que a comunicação ela vai expandindo e vai crescendo à medida que a empresa também vai crescendo. E aí eu queria, nesse ponto, pedir para o Alan explicar um pouquinho como é que funcionava lá na empresa dele, quando começou, como é que era a parte de comunicação, como é que ela foi avançando ao passar do tempo e como é que está hoje. Então, é um bom case para a gente falar. No início do provedor, dos pequenos provedores, não sei se o Juliano passou por isso, a gente não podia sequer falar que nós éramos provedores, porque a gente não conseguia atender, né? Então, era de certa forma um pouco complexo, mas a situação foi se invertendo, foram entrando novos players no mercado, novos concorrentes e a coisa foi se desenvolvendo, né? Até a situação que é hoje, que a gente luta arduamente para conquistar cada cliente, né? E é um trabalho de, como a gente diz, um trabalho de formiguinha. A gente vai trabalhando de um por um e vai consolidando e construindo uma base de cliente. Não é fácil, mas precisa ser tratada. Ou seja, então lá no início, a gente realmente se preocupava mais em fazer o provedor ou consolidar o serviço do provedor do que buscar o cliente,
né? Porque a gente tinha um apuro que era conseguir chegar no objetivo que a gente tinha, que era atender e chegar no cliente lá na frente, né? É um pouco estranho dentro de um negócio, mas quando a gente começa um negócio com pouco recurso e com pouco conhecimento, é uma jornada que a gente precisa traçar, né? Ou trilhar. Nesse caso, o boca a boca que o Matheus falou, né, é super importante, né? Aí esse aí é o fundamental, né? O Matheus citou uma coisa que eu tratei muito e busquei muito, que é formar os nossos defensores, né? Porque na internet, ele até falou de um cliente que fala, eu sei, contrata qualquer uma, menos essa. Nesse caso, quando o cara ainda é cliente, porque normalmente ele nem é cliente. Ou já foi cliente e já teve um problema, infelizmente, os problemas acontecem. Todos nós temos problemas, né? E só que tem pessoas que às vezes são inconsequentes, não compreende ou não quer compreender, ou acredita que as pessoas têm obrigações imensas para tratá-los, né? Mas é claro que a gente tem que tratar bem todos os clientes e o objetivo mesmo é fazer com que o seu cliente use a sua internet, goste, seja satisfeito e tenha disposição de te defender, no caso, numa rede social, quando alguém fala mal, né? Porque também a indicação, o boca a boca, é o início disso. O boca a boca você atende bem, o seu vizinho te pergunta qual é a internet que você usa, né? Às vezes ele não te pergunta, me indica uma internet. Ele não fala assim. Ele vai falar, qual internet tem na sua casa? Aí você fala, Allrede. Aí ele pergunta, é boa? Né? Porque esse é a trajetória. Então, e você vai falar, é boa, né? Tudo bem. Agora, na vida, não vou nem colocar na internet, na vida, as pessoas têm muita predisposição para falar mal, para reclamar, e tem muito pouca disposição para falar bem. Então, a sua rede social tem muita pessoa que reclama. Ou seja, então a gente precisa de um trabalho para trazer as pessoas que falam bem. Para você colocar as suas estrelinhas, seus scores, toda a sua rede social positiva, porque a motivação é pequena. As pessoas usam e quando elas apenas usam, elas acham que e acreditam que esse é o ponto final. Você tem a luz na sua casa, se não falta, você não sabe nem quem é que te atende. Então, isso não entra em pensamento, não entra sobre comentários, né? A internet é muito dinâmica, porque quando a gente é provedor, nós somos uma parte do processo, né? Nós, como provedores, fazemos a conexão do nosso cliente com o mundo. E qualquer ponto que ele requisite no mundo já não é condicionado a nós, né? Se ele pede um site em qualquer lugar e esse site lá também está ruim, não é culpa nossa, né? Como o pessoal hoje em dia, Instagram ou WhatsApp tem problema, o pessoal fala a internet está ruim. Mas na verdade não é a internet que está ruim, é o player, o Instagram lá que está fora do ar. Né? Mas isso aí é uma enxurrada. Quando e aí o provedor isso, leva a culpa, né? O provedor leva muitas culpas. Aliás, o provedor é muito sofrido, porque leva culpas assim absurdas. E cabe também a nós ter a sensibilidade de ser transparente com o cliente, falar com o cliente o que está acontecendo, buscar informações na internet ou buscar informações nos recursos que a gente entende e mostrar isso para o cliente, para não ficar não, eles estão falando que o problema é nos outros, mas é com eles, porque isso é muito normal, né? O ser humano é muito imediatista, então cabe a nós nos colocarmos do outro lado, como cliente,
e pensar como eu gostaria de ser atendido nesse momento, né? E aí sim você traz uma compreensão, porque um grande diferencial é esse, você ter um atendimento diferente, né? E eu acho que humildade e buscar o diferencial é fundamental. Muito obrigada. Eu quero perguntar aqui agora para o Juliano, quais ferramentas de dados mesmo também que os provedores podem usar para medir como está a visibilidade dele diante dos usuários, medir como está a satisfação, a qualidade dos serviços, como as pessoas estão enxergando o serviço que esses provedores estão fazendo na casa delas, né? Prestando. Legal, você tocou num ponto muito importante. Tudo que a gente falou aqui do marketing, que a gente tem que estar sempre sendo visto e tal, a gente até trata isso muito como básico, né? A gente tem outras ferramentas, outras estratégias, plataformas que vão agregar nessa jornada do marketing. Atualmente, está sendo muito usado a questão de dados, BI, Power BI, que é o Business Intelligence. Então, quando a gente começa a trabalhar os dados que a gente coleta nas nossas plataformas, nas nossas ferramentas, então, por exemplo, nós estamos aqui como parceiro da Alrede. Muito provavelmente, ele tem muitos dados dentro da empresa dele, de diversas formas. Dados que são trabalhados dentro do Instagram, dados que são trabalhados dentro do Facebook, dentro do e-mail, dentro do RD Station, dentro de várias plataformas que ele utiliza para fazer o atendimento do cliente dele. Se a gente pega esses dados e deixa esses dados soltos voando, a gente perde assertividade, perde eficiência, a gente perde muitas coisas positivas que a gente podia estar trabalhando dentro do atendimento, dentro do diferencial, dentro do marketing. Quando a gente pega esses dados que são muito valiosos, a gente começa a entregar e se antecipar aos problemas. Vou dar um exemplo, todo mundo aqui, a maior parte das pessoas devem conhecer e devem usar, o Netflix. Quando você entra na plataforma de streaming, do Netflix, por exemplo, tem lá, recomendados para você. Por que a Netflix faz isso recomendados para você? Porque ela pega todo o teu perfil, com base em análise, em dados, em perguntas que ela te fez, e ela vai entender o que você gosta de assistir, o que você vem assistindo nos últimos tempos, e ela já vai sempre colocar temas muito relacionados e próximos àquilo que você gosta. Isso faz com que a Netflix sempre saiba o que vai produzir no próximo conteúdo, na próxima produção de audiovisual, no próximo filme. Então, quando ela olha um filme lá para comprar, ela fala assim, esse filme aqui não vai ter muita saída na minha plataforma. Minha plataforma não usa muito esse filme. Vou dar outro exemplo. Você pega uma farmácia, por exemplo, ou a pessoa usa muito vitamina C, própolis, aqueles combos de gripe, né? E aí você tem todo esse estoque dentro da sua farmácia. Quando os seus remédios, o seu medicamento está prestes a vencer, o que a gente faz? A gente faz campanha para todo mundo, ou seja, um tiro de canhão para mostrar que a gente está com desconto na vitamina C e no própolis. Entretanto, se eu sei que o Alan usa vitamina C própolis, compra cotidianamente, o Matheus toda semana vai lá e passa e compra o própolis e a vitamina C, ou seja, eles são consumidores daquele tipo de medicamento, e eu sei que eles compram continuamente, eu já faço minha propaganda assertivamente para ele, ou seja, eu restringo o meu tiro de canhão para o meu tiro de sniper, né? Eu sou mais assertivo na propaganda. E aí, uma coisa que a gente falou bastante aqui, os dois colocaram muito bem, o cliente que fala mal da gente, ele custa muito caro para a empresa. Muito caro, porque a gente tem que converter esse cliente depois e converter todas aquelas pessoas que ele falou mal. Então, como que a gente vai se antecipar aos problemas? Quando a gente tem pesquisa de satisfação, quando a gente tem a empresa trabalhando direitinho, e aí não adianta eu ter um baita de um time de marketing, um baita de plataformas de marketing atuando, trabalhando, eu ter um time comercial fantástico, sensacional, um monte de avião fazendo vendas, se eu tenho um técnico que vai na casa do cliente e trata o cliente mal. A minha jornada com o cliente, ela se perde ali. Tudo aquilo que foi construído, ela vai por água abaixo. E aí, eu costumo dizer muito isso para os treinamentos que a gente faz, dentro dos provedores e tudo, a empresa vai ter um custo muito alto. Por quê? Existe um estudo dentro de cada empresa tem a sua jornada, que para eu recuperar o meu investimento, para atender um cliente, eu preciso que esse cliente pague, por exemplo, durante 12 meses para eu ter o meu break-even, beleza? Se o meu cliente que está sendo lá, acabou de fechar um negócio, super empolgado, o técnico vai na casa dele fazer a instalação e trata ele mal, ou às vezes por falha de comunicação e coisas simples. Às vezes o cara instala a internet aqui embaixo, o roteador aqui embaixo, mas lá no segundo andar ele não instala o roteador e devido a toda a questão de logística, enfim, o sinal não chega lá em cima, o cliente à noite vai tentar usar a internet no andar de cima, não consegue e já abre um chamado para a companhia, falando que a internet não está funcionando, acabou de instalar, não está dando certo,
Ou seja, coisa simples, é um detalhe. Não é um problema da internet, é um problema de comunicação. Que o técnico foi lá instalar e ao invés dele fazer uma consultoria para o cliente entender, você tem 2 andares aqui, você usa mais aqui embaixo ou usa mais lá em cima? Não, eu uso mais lá em cima. Então tá bom, então vou instalar mais lá em cima. Aqui embaixo não vai ficar fraco. Eu posso colocar repetidor de sinal, eu posso colocar outro roteador, aí já entra a parte que ele pode agregar valor à venda. Se ele tiver no carro dele lá um roteador sobressalente, um repetidor de sinal sobressalente, ou até aumentar o link de internet, tendo em vista que o cara vai usar embaixo e em cima para a câmera do portão, para a parte lá da churrasqueira, enfim, ele consegue agregar valor à venda. Perceba, é uma jornada do cliente. Desde a parte do marketing, que ele vai ser impactado por aquela publicidade, aquela propaganda, aquele conteúdo, porque não está só em conversão, como o Matheus falou, só em varejo, só em publicidade maçante, mas está em produção de conteúdo, até a parte do comercial que atende o cliente, explica tudo direitinho, dá um overview da companhia e faz a venda, conquista o cliente, gera desejo, até o momento que o técnico vai lá e termina de encantar o cliente. Que aí ele vai prestar uma consultoria, fez uma baita de uma instalação, o cliente saiu de lá satisfeito, e aí ele vai ser o melhor cliente, que é o que a gente acabou de falar aqui. Vai ser o cliente que sai dali indicando para o vizinho, para o cunhado, para o tio, para o primo. Então, a gente tem que aprender a trabalhar toda a jornada do cliente, todos os dados do cliente. Então, ao longo do tempo, você fechou com o seu cliente hoje, daqui 3 meses, entrar em contato com o cliente novamente, entender se ele está com satisfação, se ele está sendo bem atendido, se ele está tendo um bom suporte, se o boleto que a gente combinou de entregar no e-mail dele está chegando direitinho, se ele está sendo debitado na conta dele no dia que foi combinado. Por quê? Muito que vai acontecer o cliente falar, não estou sendo bem atendido, entra em contato com o suporte, não tenho resposta. Você vai falar, puxa, me arrependi de ter ligado para o cliente, tive um problema agora. Ao contrário, ali você está se antecipando a um problema e está evitando um possível cancelamento e uma inadimplência. E quando a gente não está sendo bem atendido em um lugar, né, a gente sempre tende a reclamar e a gente quer receber de resposta, né, que aquela pessoa, aquele provedor, aquele serviço, ele vai ser restaurado da maneira que a gente quer. Nesse caso, como que os provedores eles têm que se comportar diante de demandas negativas que chegam, o serviço não funcionou, aconteceu algum problema? Como é que eles têm que agir do ponto de vista de comunicação e marketing para restaurar aí essa imagem reputacional da empresa? Legal. Ele deu um exemplo interessante do WhatsApp. Parou de funcionar o WhatsApp, todo mundo vai em cima do provedor. O provedor não está funcionando, não está... Aí o que ele falou, tem que fazer um trabalho muito forte de comunicação. Ali você está sendo reativo. O WhatsApp parou de funcionar, você está sendo reativo e está mostrando para o seu cliente que o problema não é seu. É um problema do WhatsApp, do player, como ele bem colocou. Entretanto, quando a gente tem a antecipação, que é exatamente isso que você falou, a gente está com falha aqui na nossa região. Nosso link está lento, a gente caiu um poste lá e prejudicou o nosso link naquela região ali e tudo mais. O que eu tenho que fazer? Me antecipar o problema. Entrar em contato com o cliente, informar toda a situação, falar que está sendo resolvido em pouco tempo, nos colocar à disposição do cliente. E aí isso só funciona se a gente tem relacionamento com o cliente. Quando a gente tem relação, o cliente vai ser super compreensivo. E o cliente não vai ser o cliente que vai reclamar e a gente vai ser reativo. A gente vai ser uma empresa proativa, mostrando que a gente se preocupa com o cliente e mostrando que a solução já está prestes a acontecer. Então, de fato, o que eu falo muito de diferencial é realmente ter essa comunicação do início ao fim, estar em contato sempre com o cliente e aí você agrega valor à sua empresa e não só com preço. Porque preço, se você deixar o cliente ficar insatisfeito, você não deu um posicionamento antecipado, você não deu um posicionamento reativo, que é o que a gente falou, e o cliente está ali voando e está insatisfeito, ele vai ser abordado constantemente por um concorrente seu. E aí ele vai entender que é preço. Se o concorrente ligar lá e falar, olha, eu estou com uma promoção aqui, se ele está satisfeito, ele tem uma relação com você, ele vai falar, não, estou sendo bem atendido. Mas é mais barato. Não, mas deixa eu entender por que é mais barato, vou ligar lá num comercial que me atende, na empresa que me atende. Ele vai fazer esse caminho. Muitas das vezes, quando o cara está insatisfeito, ele vai falar, mais barato quanto? Não, então eu vou fechar. Aí ele já cancela lá com você, ou simplesmente para de pagar e fecha na nova empresa lá porque ele está insatisfeito. Então, eu entendo que são essas jornadas que a gente tem que preservar e a comunicação tem que estar sempre sendo efetiva para que a gente possa manter o nosso contato e a nossa satisfação com o cliente. Obrigada. Matheus, eu queria que você explicasse um pouquinho para o provedor quais são as etapas que ele tem que seguir para ter um bom plano de comunicação, um plano estratégico que traga clientes, principalmente para quem está começando aí, que tem pouco tempo e ainda não tem nem ideia, às vezes, de como fazer isso. Primeiro, eu acho que é identificar o momento atual, né? Entender a empresa de quanto tempo nós estamos falando, a que está começando agora, então vamos ajustar a marca. E ajustar a marca não é a logomarca, a marca, o logotipo que vai aparecer, né? Mas é o posicionamento e o conceito que aquela marca quer entregar.
para que a gente possa, de fato, se diferenciar do preço. Né? Então, a empresa, o provedor, ele tem que ter alguns princípios, alguns preceitos de diferenciais de atendimento, alguma coisa que, de fato, vai ser o grande diferencial, e aí a comunicação vem para evidenciar aquele diferencial. A gente, com muito mais trabalho, a gente tem que consertar algo que está ali internamente. Mas nossa principal tarefa é conseguir elencar aquilo que aquele provedor tem de bom. É o atendimento, é a rede, enfim, a jornada, são os SVAs que tem na rede. Então, a gente mostra isso e dá um maior destaque para isso. Então, primeiro, eu acho que é entender o momento onde esse provedor está bem estruturado. No segundo momento, e antes da gente começar a fazer a oferta, é a gente estruturar um processo comercial, e esse processo comercial não necessariamente precisa passar por um comercial específico. No início, às vezes a gente tem até o próprio dono fazendo de tudo, né? Ele atende, ele recebe a ligação, ele vai fazer a instalação, e aí realmente não tem como, é um cenário que não tem como a gente pensar no ideal, que é ter alguém específico somente para fazer essas ativações, mas é pensar em um processo comercial. Se for o dono que for fazer, pensar em um processo comercial que de fato seja sustentável e que de fato seja compreensível para o cliente. Tendo esse processo comercial muito bem definido, aí chega a hora da gente começar a mostrar isso para o público. Então, entenda que é um processo, inicialmente, muito mais interno do que externo. Isso até é contra-intuitivo, porque a gente chega com os provedores, quando geralmente chegam para contratar uma assessoria de marketing, uma agência, isso é geral, não é só com a gente, geralmente já está naquele momento de eu preciso vender, se eu não vender mês que vem, eu vou fechar a porta, não vai dar certo. E aí a gente sempre vem para entender esse momento. Tem hora que a gente consegue antecipar, de fato, e já de cara começar a fazer vendas, mas o processo ideal é a gente estruturar internamente, e aí a gente mostra tudo aquilo que a gente estruturou para o nosso público. E aí a gente entende, vamos fazer isso por onde? Qual vai ser o tipo de canal de mídia que a gente vai comprar? Isso tudo vai depender do nosso orçamento. Se o orçamento for maior, compramos e fazemos cross-mídia. Né? A gente consegue bater no outdoor, conseguimos bater no tráfego, dentro do tráfego, tanto no Facebook quanto no Google. Mas se o orçamento estiver pequeno, aí sim a gente dá sempre a sugestão de seguir nas redes sociais, que é onde a gente tem, e aí no tráfego pago digital, né? Tanto dentro da Meta, que é o Facebook e o Instagram, e tanto dentro do Google, que para os provedores de internet funciona muito bem, que o cliente faz a pergunta, internet e o do lado o nome da cidade. Ele geralmente faz esse fluxo e ele tem que cair para a gente. Então, chega essa hora da gente começa a fazer as ofertas. Então, a gente entende onde vai ser essa mídia. Temos um orçamento maior. Então, vamos trabalhar em várias mídias. Conseguimos trabalhar em outdoor, frontlight, conseguimos fazer rádio, conseguimos fazer TV, temos uma verba pequena, mas queremos pensar em outras perspectivas. Vamos fazer influencer, faz sentido para a nossa marca trazer influencers e pensar o que essa influencer consegue agregar e trazer, emprestar credibilidade para o nosso negócio. E aí a gente entende, faz uma grande análise de perfil, que é importantíssimo fazer quando a gente está falando de influencer, porque ele vai emprestar aquela credibilidade construída. Se a gente não acertar na escolha do influencer, ele vai me emprestar uma credibilidade que ele não construiu, ou seja, ele vai ser um detrator do meu negócio, né? Ele vai queimar o meu negócio, e esse não é a ideia. Mas pensar em ativações de mídia fazendo publicidade que seja assertiva. Em resumo, o que a gente tem como mantra, internamente a gente fala muito sobre isso, é que o caminho do sucesso ele sempre vai passar por 3 pilares, ao nosso ver, que é branding, onde a gente vai trabalhar marca, gestão de marca, marca consolidada, marca forte, marca presente, a sensação que a minha marca vai passar para os meus clientes, para os meus usuários, para as pessoas que vão conhecer a minha marca. Publicidade e oferta, que é quais são os canais de mídia, como é que eu vou encontrar essas pessoas na mídia. Né? Então, mídia, a gente está falando, pode ser qualquer uma dessas, outdoor, frontlight, ou Facebook, Instagram e Google Ads, mas ela sempre vai terminar num processo comercial, que é com o comercial, o humano lá na ponta, estando preparado para, de fato, gerar a ativação final. Porque se a gente faz uma marca muito forte, a gente faz uma oferta assertiva, no final, se a gente não conseguir matar aquele lead que chegou para a gente bonitinho, a gente vai ter o nosso dinheiro escorrido pelas mãos. Então, a gente vai ter gerado altos investimentos,
mas no processo final, da conversão final, o lead já estava convertido, dependendo de como o meu atendente falar com ele, se ele não souber dar o tratamento, se eu não tenho rede naquela região, mas ele não souber dar um encaminhamento para aquela pessoa, fazendo esperar, gerando uma lista de demanda ali, demanda reprimida, e a gente vai gerando, e quando, de fato, a gente tem uma ativação, aí faz sentido do ponto de vista de negócio, a gente fazer uma ativação naquela região específica. Se a gente não tiver isso, não adianta a gente ficar investindo dinheiro, a gente vai investir rios de dinheiro e vai escorrer o nosso processo pelas mãos. Então, sempre por isso, marca forte, publicidade assertiva e comercial especialista em fazer vendas. A imagem que a empresa transmite também é super importante, né? Na hora do cliente escolher a empresa, né? Ele vai querer saber. Então, como a pessoa pode investir, como a empresa pode investir nessa imagem que ela vai transmitir pelos funcionários também, pela própria empresa no geral, tem capacitações, cursos que os funcionários podem fazer, que a empresa pode fazer para melhorar essa imagem que é transmitida na hora do atendimento? Sim, sim. Eu acho que aí vem muito da parte operacional, né? Quando a gente fala de operacional, a gente tem que estar com o nosso processo operacional muito redondinho. Costumo dizer, como eu já falei anteriormente, não adianta nada eu ter um marketing avião que vai despejar leads dentro da minha empresa se minha empresa não está preparada para adquirir aqueles leads ou nem trabalhar os clientes. Vai chegar um momento que a gente não tem braço para atender e a gente vai jogar contra o próprio negócio. O que a gente tem que estruturar? Aí a gente até fala muito de fazer uma faxina interna na empresa. Então, minha área comercial está pronta para receber os clientes, minha área de técnica está pronta para instalar para esses clientes, minha área de pós-venda está pronta para fazer uma pesquisa de satisfação ou para dar suporte para esses clientes, meu financeiro está pronto para mandar o boleto em dia e tal. Então, é operacional. As áreas elas têm que se conversar. Né? Então, elas têm que se falarem. Como é que o financeiro vai mandar um boleto correto de um valor que foi feito numa promoção no mês passado, se ele não sabe nem que teve uma promoção no mês passado? Então, a partir do momento que a gente gera uma campanha para o mês subsequente, o mês de julho, por exemplo, a campanha ela sai da área do marketing, que é uma área de negócio, a área comercial tem que estar totalmente dentro e a par dessa campanha, sabendo como que vai receber de ligação, o que vai receber de questionamento, de pergunta, qual o valor que vai começar a fechar. A partir daí, a parte financeira tem que saber quanto que vai cobrar para aqueles clientes fechados naquele mês. Ou seja, se as áreas não se falarem, e isso acontece muito dentro das empresas, o marketing não conversa com o comercial não conversa com o financeiro e tal, e aí vira aquele jogo de empurra. O erro não está comigo, está com fulano e tal. A comunicação começa da parte interna, né? Perfeito. E aí o operacional é isso, tem que estar todo mundo na mesma página. E aí o treinamento vem muito do que a empresa acredita. Né? A gente acredita em, de fato, entregar um bom produto para o cliente, entregar preço, entregar qualidade, entregar os dois, né? Entregar eficiência. Então, o que a empresa acredita? Aí os colaboradores têm que também acreditar naquilo ali, porque isso fica muito notório e óbvio. Eu costumo ver em diversos treinamentos que a gente faz, os donos super engajados, super empolgados, quebrando a cabeça, pensando 24 horas em formas de trazer novos clientes, em forma de fidelizar os clientes que já estão na base. E os colaboradores, quando chega um cliente para ser atendido, você atende minha região, eu vou fazer uma pesquisa e já entro em contato com o senhor. E não entra em contato nunca mais. Eu sou uma testemunha disso. Inclusive, eu estava com ele, fiz uma ligação para tentar colocar uma internet num ponto que eu precisava, liguei em 2 provedores aqui em Brasília, eu estou esperando retorno até hoje. Então, assim, fui um cliente oculto, né? A gente chama de cliente oculto. Isso é muito negativo. E aí, além dessa empresa que não me deu o retorno se prejudicar, porque eu não indico a empresa, né? E obviamente, como sou empresário, não vou sair falando mal, mas se fosse um cliente qualquer, ia sair falando mal da empresa. Mas, além de eu não fechar com essa empresa, não indicar, e ela se queimar, ela queima o mercado. Ela queima o segmento em si, porque todo mundo vai falar, é provedor pequeno, é provedor assim, assado, não dá atenção para o cliente, ou não responde, ou não tem braço, ou não tem estrutura. Aí você vai para um outro provedor que tem a mesma estrutura, o mesmo tamanho, que o técnico, quando vai instalar na sua casa, ele fala, pega meu WhatsApp, fala comigo direto, porque quando você precisar, tiver um problema aqui, se eu estiver aqui por perto, já vem e já resolvo o seu problema na hora. Cara, eu fui o cliente 13 anos de operadoras imensas e eu era apenas um número. Todo mês eu tinha que ligar na operadora para pedir para eles liberarem o meu plano que estava ativo, que era pago todo mês, um plano caro, para usar o serviço que eu tinha contratado. Eu tinha que ligar mensalmente na empresa grande e eu era apenas um número. Hoje, num provedor que eu tenho na minha casa, que é um provedor bem menor, eu sou atendido diretamente no WhatsApp. Posso mandar mensagem 11 horas da noite do sábado. Né? Mas você quer que todo mundo seja escravo? Não. Às vezes o cara está na casa dele, ele está fazendo um plantão
e ele está conseguindo atender o cliente lá na ponta. Então, são diferenciais que eu entendo que faz com que a gente esteja bem visto no mercado. E aí, dentro disso, a gente tem que trabalhar, por exemplo, Google Meu Negócio. Né? Quando o cliente, hoje, com acesso à internet, antigamente o cliente ia fechar um negócio, então ele não tinha muita informação. Então, ele chegava para fechar um negócio lá no provedor, e o que o Alan falasse para o provedor dele seria verdade absoluta, porque eu não tenho como ter informação, eu não sou especialista da área. Hoje não, eu quero fechar um negócio de provedor, eu vou no Google e pesquiso. Melhor provedor da região, qual provedor atende na região? Eu vou no Reclame Aqui, eu vejo se a empresa dele está mal vista, se está bem vista, se tem problemas, se não tem problemas, se tem resolução. Eu vou entender no Google Meu Negócio quantas estrelinhas tem, são 4, são 5. Então, tudo isso joga a favor ou joga contra. Se a empresa não estiver ligando para esses processos, provavelmente o cliente nem vai chegar a entrar em contato com ele. Agora, se a empresa está totalmente à parte de tudo que está acontecendo, quantas estrelinhas ela tem no Google Meu Negócio, se tem problema no Reclame Aqui, se ela está resolvendo, se está se posicionando, se está entrando em contato com o cliente, para o cliente falar bem daquela empresa e tal, ela está saindo na frente, ela está se antecipando aos problemas. Nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero fazer mais uma pergunta, porque a gente sempre fica muito preocupada com a venda no início, né? A imagem que vai passar para conseguir pegar aquele cliente, conquistar aquele cliente. Mas e no pós-venda, como é que a empresa tem que se comportar diante desse cliente que já adquiriu o serviço? Vamos falar um pouco mais do mesmo, assim. Realmente, o melhor cliente é aquele que já está lá dentro, assim. Além daquele que fala bem da empresa, é aquele que já está lá dentro. Eu sempre quero mais cliente, a gente sempre quer mais cliente. Mas se eu não mantiver aquele cliente, a gente vivencia isso diariamente. Eu converso com provedores, a gente faz consultorias, enfim, e eu pergunto, quantos clientes você fecha por mês? Eu fecho 100 clientes. Tá, e qual o seu maior problema? Cancelamento na inadimplência. Quantos clientes cancelam por mês? 50. Pô, então você tem um problema muito grande, você está muito preocupado em despejar cliente ali dentro, em fechar negócio a qualquer custo, mas você não está preocupado em manter a sua base, né? E manter a base é um ponto crucial. E aí é onde a gente entra de novo, com relacionamento, com processo operacional, com a atenção do cliente, sabendo, entendendo a necessidade do cliente. Cada cliente tem a sua necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação com o meu cliente, eu entendo para que ele precisa da internet. Tem cliente que chega só em casa hoje à noite, pluga o celular dele no Wi-Fi e vai ver Instagram, vai ver YouTube, coisas simples. Mas tem cliente que trabalha home office. Com a pandemia, muitos clientes trabalham no home office. E os provedores foram um grande case de sucesso até para a medicina, para poder operações acontecerem, reuniões entre médicos acontecerem à distância. Então, tem muita gente que usa a internet de uma forma muito importante. Se a gente entende que para aquela pessoa não pode faltar, para que ela usa a internet, e a gente dá a consultoria ideal, ou seja, o cliente ligou lá para fechar uma internet, e eu tenho lá um link que ele não precisa, se eu vender aquele link, eu vou ganhar mais dinheiro naquele momento. Eu vou bater minha meta, eu vou faturar mais e tal. Mas se o cliente não precisa daquela internet, não tem por que eu fechar aquela internet com o cliente. Então, eu tenho que ser consultor, eu tenho que ser transparente com aquele meu cliente e entender a real necessidade dele. Eu só vou entender isso se eu escutar o meu cliente. Se eu não escutar, eu vou empurrar qualquer coisa para o cliente. Isso é negativo, Juliano? Porque como ele é abordado constantemente por outros concorrentes, em algum momento o concorrente vai ligar para ele e falar, eu tenho uma internet mais barata. Eu falo, não, mas eu já tenho uma internet fechada aqui num preço super bom. Mas você usa a internet para quê? Aí o teu concorrente faz aquilo que você deveria ter feito e não fez. E aí vai soar mal para você, vai parecer que você enganou o cliente. Então eu entendo muito que é transparência, é esse processo de comunicação, é esse processo de sondar qual a necessidade real do cliente e estar todo mundo na mesma página em prol e na empatia, no benefício do cliente. Nós todos aqui somos clientes em algum momento do dia. A gente almoça, a gente vai na farmácia, a gente vai no posto de gasolina, a gente... mas eu não sou consumista. Ok, mas você vai no mercado, você faz compra. E aí eu pergunto para todo mundo que está aqui na sala presente, alguém gosta de mal atendido? Eu entendo que não. E hoje, pasmem, é um grande diferencial você atender bem o cliente. Porque a gente está tão acostumado que as pessoas estão atendendo a gente fazendo favor, né, olhando cara feia e empurrando as coisas para a gente, cara, eu estou pagando aqui, eu estou contratando, não é barato, é caro, e o garçom está me tratando mal. Só o básico já está fazendo a diferença, né? Só você prestar aquilo que você está prometendo fazer, né? Perfeito. Então, assim, quando eu assumi um compromisso, eu sou vendedor, quando eu assumi um compromisso com a minha empresa, dentro do meu job description lá, que era vender para o cliente, atender o cliente bem, oferecer a melhor solução para o cliente, isso é o básico, isso é a minha responsabilidade, e as pessoas não estão fazendo nem isso. Então, um baita diferencial já é a gente ter essa empatia com o cliente, fazer um bom atendimento, prestar um serviço de excelência,
E aí o resto ela vai, consequentemente, se a empresa tiver uma cultura interessante e preocupada no cliente, isso vai acontecer gradativamente. Então, eu vou agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora ouvindo. Agradeço aqui a presença do Juliano, Obrigado. do Alan e do Matheus. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas. E invistam na comunicação, que é super importante, viu?